A paz do Senhor, meu irmão. Quero nesse momento convidar você, diante desse cenário maravilhoso aqui na Praia do Pina, para a gente compartilhar o esclarecimento do vídeo que eu falei que ia levar para você sobre 4 acontecimentos que estão profetizados para acontecer. Então, nesse momento, vamos falar para você sobre esse assunto. Nesse momento, você sempre acompanhando conosco no Face, no YouTube, a nossa página, você entra, compartilha e você vai se edificar com as mensagens, com a orientação da Palavra de Deus. Então, nesse momento, eu convido você para a gente estar falando sobre um assunto muito importante: acontecimentos futuros que estão profetizados para acontecerem no tempo determinado por Deus. Então, vamos começar pelo primeiro. O primeiro acontecimento que está para acontecer, o primeiro fato que está para acontecer, que já foi profetizado há mais de 2000 anos atrás, é o arrebatamento da igreja. As profecias já se cumpriram para acontecer esse fato que é o arrebatamento da igreja. Então nós podemos ver nesse momento que essa profecia vai se cumprir, esse acontecimento vai ser um dos primeiros acontecimentos que vai abalar toda a humanidade, que vai abalar todo o planeta Terra. Esta profecia foi dada pelo próprio Jesus Cristo, quando ele fez essa promessa aos seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, no versículo 1 ao 3, vamos ler para você. Jesus falou e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Então essa promessa que Jesus Cristo fez, de voltar para buscar a sua igreja, que é o arrebatamento da igreja. O que é a igreja? A igreja é os pecadores que se arrependeram, se converteram a Jesus Cristo, e por ele foi selado pelo Espírito Santo, foi feito filhos de Deus, tornaram-se novas criaturas e herdeiras do céu. E nesse momento Jesus Cristo falou que voltaria para buscar a sua igreja, que são aqueles que receberam ele como Senhor e Salvador de sua vida e renunciaram sua vida de pecado. Esse acontecimento está previsto também, está profetizado também pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 e o 16, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz e arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos nessa época, seremos juntamente com eles arrebatados ao céu a encontrar o Senhor lá nos ares. Então o primeiro acontecimento que está por vir, está próximo, é o arrebatamento da igreja. O segundo acontecimento após o arrebatamento é a grande tribulação, que foi profetizada por Jesus Cristo lá em Marcos capítulo 13, versículo 19. O Senhor Jesus falando disse assim: porque naquele dia haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem mais haverá. O profeta Daniel também, capítulo 12 de Daniel, versículo 1 e 2, está também profetizado sobre esse acontecimento, a grande tribulação que se dará após o arrebatamento da igreja, aonde se manifestará o homem do pecado, que é o anticristo, que vai dominar o mundo inteiro, governando com um governo absoluto em todas as nações. Esse homem do pecado que vai estar enganando a humanidade nesse período e trazendo uma falsa paz para o povo. Nesse momento, acreditar que ele era o Messias, que ele era o enviado, prometido por Deus para trazer a paz à humanidade. Mas durante a metade de 7 anos, em que este líder do pecado, este homem do pecado vai liderar este mundo, junto com o falso profeta, que será um líder religioso, e o anticristo, que será um líder político, vão estar trazendo uma grande tribulação. Vai acontecer nesse período em que os judeus não vão receber este homem e não vão se prostrar a ele depois que conhecer que ele não é o verdadeiro Cristo. E aí haverá uma grande perseguição contra o povo de Deus, os judeus, o povo de Israel, que nesse período vão reconhecer que o Messias
verdadeiro era Jesus Cristo e que esse anticristo é o falso Cristo. Então haverá uma grande perseguição. A grande tribulação será um tempo tão terrível, tão negro na face da história, que nunca houve o que Jesus profetizou, e nem mais haverá um tempo tão terrível desse, que está por vir. A grande tribulação. Isso é uma profecia, isso é um acontecimento que está por vir, está profetizado por Jesus Cristo. E em seguida da grande tribulação, haverá o reino milenar de Cristo. Esse reino milenar, que será o reinado de Cristo, reinando diante de todos, perante todas as nações, ele vai reinar. Porque está profetizado que ele será o rei de Israel e reinará sobre todas as nações. Esse rei, ele é Jesus Cristo, que vai reinar no seu milênio, no período milenar. Essa profecia está escrita em Lucas capítulo 1. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Vamos ver aqui a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Essa profecia do reino milenar de Cristo. Capítulo 1, 32 e 33 diz assim: E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pois, quando Jesus veio, o povo de Israel não aceitou ele como rei. Ele ainda não reinou, essa profecia não se cumpriu ainda. Ele ainda não reinou sobre Israel nem sobre as nações. Ele vai reinar nesse período, no reino milenar, que é o reino de 1000 anos, o reinado de 1000 anos de Cristo na terra. E nesse tempo nós, a igreja do Senhor, vai estar reinando com Cristo aqui na terra. Nós podemos ver a profecia desse reino milenar também por Daniel, capítulo 2, versículo 44. Nós podemos ver essa profecia do reino milenar. E você pode estar acompanhando e examinando na Bíblia os textos que nós estamos dando. Daniel capítulo 2, versículo 44. Olha só a profecia que diz assim: Mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Falando aqui sobre o reino milenar, o reinado de Cristo, que será eterno. Esse reino está prestes a acontecer, esse reinado, que é os 1000 anos que está para acontecer na face da terra. A profecia vai se cumprir. Então, o arrebatamento da igreja, nós temos a grande tribulação, nós temos o reino milenar de Cristo. E em seguida temos outro acontecimento que está profetizado para acontecer brevemente também. O acontecimento mais terrível da face da terra, que está prestes a acontecer, é o juízo final. É o grande dia da ira de Deus. É o juízo do grande trono branco, que está revelado em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Este juízo será terrível, que será o dia do juízo final para toda a humanidade. Um juízo terrível que está por vir, que será o dia que Deus trará a todos os que morreram e os que estão vivos o juízo e a consequência do pecado para todos aqueles que não receberam Jesus para a sua salvação. Nós podemos ver Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse grande trono branco será o dia do juízo eterno, o dia terrível que está para acontecer sobre a face da terra, onde a humanidade correrá de um lado para o outro, buscando o abrigo, como se salvar, e não poderão. Pois, vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Vamos observar aqui. Veja só o que diz aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem subsistirá? Esse dia está profetizado para acontecer. Hoje os homens estão brincando, hoje a humanidade estão desacreditando do que a palavra de Deus diz.
Hoje a humanidade não está acreditando no que está por vir, no que Deus está revelando e avisando. Mas esse dia será terrível para essas pessoas. O dia do grande juízo final. O dia em que Deus dará a cada um a recompensa por suas escolhas de não aceitar a salvação que Ele proporcionou através de Cristo Jesus, o único caminho para o homem se salvar. E neste dia será o dia terrível, está profetizado, o dia do juízo do grande trono branco, o dia em que Deus trará sobre a humanidade. E você que está nos ouvindo agora, arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo. O dia da grande ira do Deus, Criador dos céus e da terra, está por vir. Meu amigo, isto não é religiosidade, isto não é conto de fada, isto é a verdade que revela a palavra de Deus. Confia na palavra de Deus, entrega teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode te livrar do grande juízo eterno que está por vir sobre a vida de todos aqueles que estão vivos e dos que já morreram. Porque aqueles que morreram sem Cristo já partiram para o juízo eterno. E aqueles que estão nessa vida sem crer, sem aceitar a salvação que Deus oferece ao homem por meio de Jesus Cristo, está perdido se não arrepender-se enquanto é tempo. Porque o dia do grande juízo, o dia do grande juízo do grande trono branco, da ira do grande Deus, o único e verdadeiro, que toda a humanidade vai saber que existia um Deus único e verdadeiro e que esses negaram seu amor, negaram a sua oportunidade que Ele deu para que o homem pudesse se salvar através de seu Filho Jesus, enviando o único meio de salvação para todos os pecadores, toda a humanidade. Esses 4 acontecimentos já estão por vir: o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o reinado de Cristo, o reino milenar de Cristo, e o juízo do grande trono branco. O dia do juízo final está por vir. Arrependei-vos enquanto é tempo, creia na palavra de Deus, porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu, evangelista Wellington Ramos, nesta hora deixo para você essa advertência, esse esclarecimento, esse estudo, e compartilhe os nossos vídeos no Face, no YouTube e no nosso Face, e você será bem-aventurado em nome de Jesus. Amém?